Olá, estamos aqui em mais um podcast Te Conto Depois. Eu e minha amiga Ariana vamos falar um pouquinho da nossa última entrevistada. Não é isso, Ariana? É isso, Carla. E a nossa última entrevistada é a poetisa, enfermeira, deu um recado e uma lição de vida para nós e nos deixou todos emocionados. Gente, a Denísia Brito Jankizuki deu uma entrevista no qual teve uma repercussão impressionante. Várias pessoas entrando em contato, vários comentários. Denísia, um forte abraço e nossa eterna gratidão por esse momento conosco. Mas hoje estamos aqui para falar de marketing e branding. É isso? É isso mesmo. Pois é, e trouxemos um cara super bacana que a gente conhece e que a gente tem um respeito. Tanto é que a gente trouxe aqui, eu sempre falo, que a gente está trazendo só pessoas que a gente realmente gosta e conhece o trabalho. Então, vamos chamar juntos? Vamos. Então, com vocês, Renato Lousada. Meu Deus, tô me achando agora com essa apresentação. Mas você merece, né, Renato? Obrigado mesmo. Fico feliz, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, tenho acompanhado o trabalho de vocês desde o começo. Estou muito feliz com o crescimento do canal, com o crescimento do projeto. E é uma honra realmente ser o convidado hoje. Para quem estava até outro dia como telespectador, estar aqui falando com vocês é um privilégio. Obrigado mesmo. Então, Renato, seja bem-vindo, mas fale um pouquinho do seu currículo para nós. Fale um pouquinho do Renato Lousada. Pois é, esse cara criativo e bem inovador, ele é mineiro. Eu sou de Minas, estou morando no Tocantins há 5 anos. Minha família veio para cá, logo em seguida eu vim. Comecei a empreender aqui e nesse meio tempo decidi abrir a Acto, a minha agência, decidi inaugurar essa nova fase da minha vida, porque eu me formei em administração em Minas Gerais, na verdade eu me formei em gestão da qualidade, que é uma ramificação da administração, e aí na própria tentativa de me iniciar na carreira eu percebi que eu não conseguiria fazer sem o apoio do marketing, sem o apoio de uma boa comunicação. Então eu comecei a estudar sobre o marketing digital para conseguir trabalhar na minha área. Nessa ideia de conhecer sobre o digital para aplicar na minha área, aí eu me apaixonei de vez pelo digital e resolvi ficar por lá mesmo. Mas não poderia desconsiderar o conhecimento da área da administração. Então o que eu faço hoje é o quê? Reunir os dois universos. Então eu trabalho com administração, gestão, unido a marketing. E é isso que eu tento também entregar para as empresas, uma ideia casada das duas coisas. É isso aí, que história, né? Ainda mais conhecendo um pouco mais de Renato. Mas fala um pouco sobre a empresa, a Actus. Pois é, a agência ela é um ambiente virtual onde a gente propaga a educação criativa para negócios. Então, vou traduzir melhor. Hoje nós temos um perfil no Instagram, a ideia é que a gente cresça para outras plataformas, como o YouTube, como é o caso de vocês, e o que nós queremos fazer é ajudar a disseminar o conhecimento de uma gestão estratégica, que seria o quê? A administração com marketing, como eu falei. Então, a ideia primária é ajudar pequenos e médios empreendedores a impulsionarem os seus negócios de uma forma simples, porque existem hoje várias ferramentas, vários cursos, enfim, vários produtos sendo vendidos no mercado com a promessa de alavancar negócios. Então, muitos deles até funcionam, eu não estou descredibilizando isso. Sim. Mas o que a gente quer fazer é ensinar o gestor a pensar estrategicamente e não só contratar alguém para fazer. É ensinar o gestor a enxergar a sua empresa de uma forma estratégica, até para que, quando ele contratar, ele consiga mensurar se o serviço está contente ou não. Nossa, você vai ter que ensinar a gente, né? A gente contratar. Então, bora. Terminando aqui, a gente já começa a conversar. Valores, né? Já vou passar o orçamento. Mas que bom. Renato, eu queria muito que você falasse para nós a diferença do conceito entre marketing e branding. É assim que pronuncia? Branding, quase. Vamos aprender, quase. amiga. Vamos. Branding. Ótima pergunta e é até bom começar por ela que a gente consegue desenvolver o assunto. Bom, vou tentar resumir porque é uma longa história. Na verdade, o branding ele surgiu da seguinte forma, ali por volta da Idade Média, vamos ali situar a Europa. E na fase ali de muita produção agrícola, eu tinha um fazendeiro que tinha ali uma fazenda com muitas cabeças de gado, certo? E do outro lado eu tinha um outro fazendeiro que tinha a mesma situação, ele também tinha gado. Naquela fase não tinha muro, não tinha cercas como hoje, então esse gado se misturava no pasto. Então o branding surgiu dessa situação completamente aleatória. Um desses fazendeiros percebeu o seguinte: eu preciso marcar o meu gado para que quando ele se misturar eu possa separar. Porque o que acontecia? Quando esse gado se misturava, aí os dois chegavam e falavam, peraí, qual que é meu, qual que é seu? Não, eu tinha 10, não, na verdade eu tinha só 8.
Então virava uma discussão. Então o que eles entenderam? Que era preciso marcar, sinalizar essa mercadoria, que no caso era o gado, para que eles conseguissem fazer uma diferenciação. Foi aí que surgiu aquela marcação no gado, aquele ferro que eles esquentavam na brasa e eles vinham e marcavam com os brasões. No caso, esses brasões eram as insígnias da família, do sobrenome. Então eles marcavam aquele gado e aí toda vez que havia uma mistura, esse produto, essa mercadoria era separada. Beleza, essa é a parte prática. O que significa branding? Brand, a palavra branding, brandy, significa marca, em inglês. Essa terminação ING no inglês, ela é equivalente ao nosso gerúndio, que seria, por exemplo, marcando. Então eu pego marca, acrescento ING, eu tenho marcando. Então brand significa marcando, marcar. E aí por isso que com a evolução, isso foi lá na Idade Média, então eles começaram a aplicar isso também em rótulos, em embalagens de produtos. Então o próprio mercado começou a perceber que identificar o produto era interessante, porque antes eu tinha ali na prateleira uma série de pacotes de café de vários produtores diferentes e eram todos pacotes pardos. Mas eu não sabia qual era do Joãozinho, qual era do Pedrinho. Então eles começaram a identificar esses produtos. Com a evolução do branding, o próprio mercado foi entendendo, eu preciso gerar uma marca para a minha empresa para que ela se diferencie no mercado. Ou seja, eu não vou ser só mais um na prateleira, eu vou ter uma característica específica. Essa é a origem do branding. A origem do marketing é bem mais antiga. O marketing ele é proveniente da administração. Ele é um desdobramento. Eu tenho uma empresa maravilhosa que cuida do meu marketing da Físio Brasil. Top isso. Olha, fazendo propaganda. E realmente é boa, realmente é boa. A minha é boa. Muito boa. O marketing, então, ele é um desdobramento da administração que vem lá da Grécia Antiga. Então, os gregos foram os primeiros ali a trabalharem nas primeiras teorias da administração e, percebendo a necessidade de uma comunicação estratégica, de uma propaganda mais robusta, aí eles começaram a se aventurar ali nas primeiras ideias de marketing. Então, o marketing vem desde a Cidade Antiga, o branding é um pouco mais moderno. No nosso mundo atual, os dois são fundamentais. Então, a origem é basicamente essa. Mas voltando na pergunta, qual que é a diferença entre eles? A diferença prática. Vou contar uma história simples para poder explicar. Imagina Fiquem o seguinte, atentos, gente. As dicas e orientações. Eu gosto muito de contar histórias porque ela ilustra um pensamento que às vezes é difícil de entender. Então, é muito comum a dúvida do que é brand e do que é marketing. Acho que com essa história vai facilitar bastante. Então, imagina o seguinte, um carteiro, ele está lá na sua central de distribuições e ele está saindo para um dia de trabalho. Então, tem um senhorzinho ali, ele pegou a sua pasta, colocou várias cartas lá dentro e ele saiu para fazer as entregas. Só que ele sai cabisbaixo, porque nos dias anteriores, e assim ao longo de toda a carreira dele, ele sempre lidava com destinatários, né, que rejeitavam aquelas cartas. Ele ia entregar e as pessoas não gostavam muito, as pessoas tratavam ele mal, e naquele dia ele estava chateado, porque ele pensou, eu vou sair para o trabalho mais uma vez e eu vou ser rejeitado. E foi isso que aconteceu. Ele foi em direção às casas que ele precisava entregar as cartas, e aí na primeira casa, logo que ele vai colocar a carta na caixa de correio, uma senhora já vira para ele e fala, eu já falei quantas vezes que não precisa deixar essa carta para mim. Eu não tenho interesse nessa carta, essa carta não é para mim, eu já falei várias vezes. E ele, cabisbaixo, segue para a próxima casa. Aí ele tenta colocar a correspondência numa outra casa e um senhor lá na varanda grita, não coloca essa tralha na minha caixa de correio. Todo dia você entrega uma carta aqui, essa carta não é para mim, não tem nada a ver comigo essa carta. E o carteiro fica ali chateado e tal, e sai andando. De repente ele fala, acho que eu não vou fazer mais entregas. Ele pensando, eu não quero fazer mais entregas. Eu cansei de ser maltratado. E aí nisso ele percebe uma criancinha puxando a barra da calça dele. E aí aquela criancinha vira e fala assim, moço, o papai e a mamãe estão muito tristes. Você por acaso teria uma carta para me dar que eu pudesse entregar para eles? E aí ele fica um pouco assustado com aquela situação e ele fala, menina, eu não sei o conteúdo das cartas e não tem nenhuma carta aqui direcionada para vocês. Eu não sei o conteúdo delas, eu não posso te ajudar. E aí, ao contrário da criança sair chateada, ela sai saltitante, sorridente. Aí ele não entende nada, fica grilado com aquilo. De repente ele vai para debaixo de uma árvore e ele faz o que ele nunca tinha feito até então, que é violar o código de ética de um carteiro. Ele abre uma carta. Ele fala, eu preciso saber o que tem nessas cartas, que as pessoas reagem tão mal a elas. E ele abre uma carta, abre duas e abre três. E ele chega à seguinte conclusão, as pessoas não estão recebendo as cartas que elas precisam. Essa carta que eu abri do seu Antônio não tem nada a ver com ele, o seu Antônio não precisa disso, porque ele já conhecia todo mundo da vizinhança. Entendi. E aí ele percebe, o seu Antônio ele não precisa disso. A Dona Maria, essa carta não tem nada a ver com ela. É por isso que eles não gostam, é por isso que eles rejeitam. As cartas estão sendo escritas de forma errada. E ele volta para a central, compartilha isso com todos os carteiros e ele fala, olha só, descobri uma coisa incrível. Nós estamos entregando cartas erradas. É por isso que as pessoas rejeitam. Nós precisamos corrigir o conteúdo das cartas para fazer as entregas certas.
E aí todos concordam, nossa, é verdade, é por isso que nós somos tão rejeitados. E eles criam uma mobilização ali, e eles entram em contato com a central e falam, vocês precisam escrever cartas certas. Eles escrevem essas cartas e nos dias seguintes eles saem para entregar. Mas antes da entrega, esse carteiro vira e fala assim, vamos fazer algo diferente? Ao contrário de colocar essas cartas só no envelope comum, vamos colocar elas embrulhadas num papel de presente, numa caixa de presente, vamos colocar um laço. Chamar a atenção, para né? chamar a atenção, exatamente. E eles saem para fazer essas entregas. Ele passa pela mesma rota que ele tinha passado naquele dia. Quando ele chega na porta da casa da senhorinha, que ela vê um presente na mão dele e que ele vai colocar na caixa de correio, ela já não rejeita, ela já não grita. Pelo contrário, ela já desce pelas escadas e vai até a caixa de correio para ver o que é. Na casa do senhor que tinha gritado da varanda, a mesma coisa. Ele olha assim, meio desconfiado, mas ele aceita o presente. E ele consegue fazer todas as entregas sem nenhuma rejeição. Passados uns dias, ele encontra aquela criancinha na rua. E a criancinha vem correndo para ele e fala, ei, moço, quero te agradecer. Eu sabia que você nos ajudaria. O papai agora está muito feliz e a mamãe também. Aquele carteiro sorri e esse é o fim da história. Beleza, e qual que é o significado dela, Renata? Eu não entendi nada. Não, deu Vamos trazer isso para a nossa realidade. O carteiro, nessa história, ele representa o marketing. O marketing é quem faz a entrega. O marketing é um meio para entregar uma mensagem. Então, o carteiro é equivalente ao marketing. A carta em si, a mensagem, o que está sendo entregue para uma pessoa é o branding. Entendi. É por isso que as pessoas não aceitavam as cartas, porque a mensagem não estava de acordo para elas. É como eu tentar te vender um produto que você não precisa. Por isso a relação da história com o mercado prático. Então, se eu tento te vender goela abaixo um produto que você não precisa, é como se eu estivesse te entregando uma carta que você não vai gostar de ler. Entendi. Quem eram os destinatários? Os clientes. Então, as pessoas que recebiam essas cartas somos nós, clientes, consumidores no mercado normal. E a base lá, a central que distribuía, que enviava as cartas, eram as empresas. Então, eu tenho a empresa que escreve uma carta, que passa para um carteiro entregar até chegar num cliente. Então, o que a gente entende com isso? Que não tem como desassociar brand e marketing. Então, eu falei sobre a origem dos dois, né? A explicação da diferença entre eles é essa. O branding é uma mensagem, é o que eu estou entregando. Certo. O marketing é como eu vou fazer essa entrega. Por isso que hoje a gente percebe muitas empresas mancas, porque se eu tenho duas pernas, brand e marketing, eu estou caminhando só com uma, está pesado. E hoje a gente ouve falar muito mais de marketing do que de branding. Ah, eu preciso fazer um marketing, preciso contratar um serviço de marketing para a minha empresa. Só que imagina, é como se vão substituir, eu preciso contratar um carteiro para a minha empresa. Esse carteiro tem que entregar uma carta, não é? Mas se eu não tenho uma boa carta escrita, do que vai adiantar? Aí meu marketing não vira, meu marketing não dá resultado. Aí eu culpo a empresa que eu contratei, eu culpo o social media, eu culpo o designer que está fazendo as minhas artes, eu culpo aquilo que eu chamo de marketing. Só que eu preciso antes de uma boa mensagem. Então é por isso que eu preciso sempre associar brand e marketing. Que interessante, hein, Carla? Eu não sabia nada, não vou mentir. Se nós estamos aprendendo, imagine você, de casa, que vai assistir Renato Lousada, viu? Não é isso, Carla? É isso mesmo. Renato, a gente tem ouvido falar que o branding da Disney, falei certo agora, né? Sim, certinho. Ele é considerado um dos maiores do mundo. Por que ele é considerado um dos maiores do mundo? Sim, ele é um grande case. Tem outras grandes empresas também. O da Disney, ele se destaca justamente por isso, porque ele entende que ele precisa transmitir uma boa mensagem. Então vamos para um exemplo prático de novo. Por que a Disney encanta tanta gente? E não são só crianças, inclusive adultos. Eles vão aos parques temáticos da Disney e eles saem de lá alucinados. Se eu for falar o que a Denise falou... É o que a gente espera, o príncipe encantado, abraço, beijo. Acho que é isso, não? A visão dela. A visão. Não, mas é a visão de quem vai mesmo. Quem traz, né? Das mulheres, no caso. Do príncipe. Dos homens, as princesas, claro. né? As princesas lindas, entendeu? Estão na Disney, né? Sim. E tem um porquê da gente viajar na maionese e pensar nos príncipes e nas princesas. Funciona da seguinte forma. A Disney, ela trabalha os parques temáticos ali de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, eu sou um turista visitando a Disney. Eu sou um cliente. Certo. Mas a Disney não me considera um cliente. Ela me considera um convidado. Então, não existe a palavra cliente dentro da Disney. Então, ela vai sempre tratar os visitantes como convidados. Mas eles são convidados para quê? Para um espetáculo. Isso. Então, a experiência que eu vivo na Disney não é simplesmente um passeio. Tudo que eu estou vivendo ali gira em torno de um espetáculo. Quem está promovendo esse espetáculo é a Disney, que é como se fosse um teatro. O ambiente é a Disney, é um teatro.
Beleza, e os funcionários da Disney? Eles também não são funcionários. A Disney não chama ninguém de funcionário, colaborador, ajudante, funcionário. Não existe isso. A Disney entende que todos aqueles que trabalham para ela são atores. Eles fazem parte do elenco. Então, se você é um pipoqueiro que está vendendo pipoca ali no meio de uma rua na Disney, você é um participante do elenco. Então, ela cria toda essa fantasia em torno dessa visita ao parque temático. Então, eu chego, eu sou convidado para um evento, está acontecendo um espetáculo, e aquele pipoqueiro ali, eu não vejo ele como um autônomo que está vendendo pipoca. Ele é um ator daquele espetáculo. Ainda que ele seja um pipoqueiro vendendo pipoca, mas a Disney fala assim, não, ele é um ator. Entendi. Você está dentro de um filme, você está dentro de uma fantasia. Então, o brand da Disney se destaca tanto porque ela traz essa ideia do imaginário pra gente. Ilusão, né? Sonho. Isso, uma ilusão, mas que na prática é real. Então, o tratamento é muito diferente. E aí, no fim das contas, o que isso gera? Uma boa experiência. Então, ao contrário de simplesmente gritar muito numa montanha-russa e sair satisfeito, eu saio de lá encantado. Meu Deus, eu fiz parte de quase que de um filme da Disney. Então, eu me sinto lá dentro da minha infância. Entendi. Eu me sinto dentro dos grandes filmes. Porque tudo ali girou em torno dessa experiência cinematográfica. Então, o brand dela se destaca por isso, porque ela consegue entregar uma mensagem muito forte com um marketing muito bom. E as empresas, Renato, que não têm esse diferencial? Complica bastante. Mas conta aí com a sua experiência. Às vezes, eu mesmo já cometi esse erro muitas vezes, falando muito sobre comunicação estratégica. Quando a gente pega um cliente pequeno, uma pequena empresa, que não é menor ou maior em qualidade se comparado a uma grande empresa. A gente está falando só de porte. Eu pego uma padaria do bairro e esse cara fala, eu quero contratar um serviço de marketing, ou de brand, ou as duas coisas. A primeira coisa que eu preciso entender é se esse cara tem um diferencial, se essa empresa tem um diferencial. Não importa o tamanho dele, ele precisa se diferenciar de alguma forma. É o exemplo lá do gado na Idade Média. Se ele é só mais um na multidão, se o pão dele é igual ao de todos os outros, e aí eu tenho um concorrente dele que faz um marketing melhor, o concorrente dele vai vender mais. Então, o que faz com que eu me destaque e com que eu ganhe força para concorrer com o mercado é o diferencial. É o que a pessoa bate o olho e fala, não, isso aqui você tem de diferente. Imagina um outro exemplo prático. Terminei um relacionamento. Terminei um namoro. Já fiz isso muitas vezes, inclusive. E aí, eu termino um relacionamento, seja qual for o motivo. Não faz sentido que eu inicie um relacionamento seguinte com uma pessoa igual ao anterior. Concordo. Viu, gente? Dicas, meninas, meninos. Embora eu também já tenha feito isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Normalmente o que atrai num novo relacionamento, numa nova oportunidade, é uma diferença. Nossa, essa pessoa tem isso aqui de diferente. Então, é a diferença que chama a atenção. E no caso do mercado é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma empresa que ela é invisível, se eu tenho uma empresa que não se destaca em nada, ela não chama a minha atenção. E no mercado que nós temos hoje, que é o mercado digital, no mercado globalizado, celular, mídias sociais, se eu não me destaco, se eu não chamo a atenção, eu não existo. Não existe. Por quê? Porque é tudo muito rápido, o consumo da informação é muito rápido. Então, todos nós aqui temos Instagram e a gente fica no feed. Então, você nem lê na totalidade tudo que está passando ali. Então, eu só consigo parar para dar atenção naquilo que de fato me chama. No que me prende. É aí que entra o diferencial. E é claro que esse diferencial ele pode ser interessante para mim e pode não ser interessante para você, porque de repente nós dois não somos clientes daquela mesma propaganda. Aí é um outro ponto. Mas o fato é que tem que ter um diferencial, principalmente porque essa concorrência e a velocidade do consumo da informação é muito grande. Muito grande, então, verdade. Respondendo, pequenas empresas, vamos trabalhar um diferencial, o seu diferencial local, porque isso vai fazer com que você ganhe mercado na sua região. Pode ser Palmas, por exemplo. Então, uma hamburgueria de Palmas. Vou dar um exemplo prático de novo. Eu gosto muito de hambúrguer. Eu visito muitas hamburguerias aqui na cidade. Eu sempre gostei muito disso. E aí tem um local aqui que eu vou com amigos, com frequência, e é engraçado. Na verdade, eu não vou nem porque eu gosto. Eu vou porque, normalmente, é um local mais fácil para a gente se reunir por uma questão de deslocamento e tal. Esse local, desde que eu frequento, ele já teve uns 3, 4 nomes, umas 3, 4 fachadas. Ele já quebrou 4 vezes. E toda vez que ele reinaugura, ele tem o mesmo cardápio, o mesmo atendimento, às vezes até os mesmos funcionários. Só não tem o mesmo dono. Então, é um bom ponto, é um excelente ponto, bem localizado aqui na cidade. Só que ele quebrou. Ele faliu porque ele não tinha alguma coisa. Algo falhou, né? Algo falhou. Não tinha gestão financeira, a qualidade do produto era ruim, enfim, alguma coisa. Aí o cara que compra, ele fala assim, é um bom ponto.
Só que ele não muda nada da proposta anterior. Ele pega do jeitinho que estava e faz de novo. Aí o que vai acontecer? Ele vai quebrar de novo. Novamente. E é isso que tem acontecido desde então. Aí numa das últimas vezes que a gente saiu, a gente até brincou, nossa, quanto tempo vai demorar para esse aqui quebrar? E não é porque a gente está desejando mal, é porque é uma coisa tão lógica, gente, como é que eu pego uma fórmula que deu errado e continuo insistindo? Da mesma forma. Da mesma forma. Então falta esse diferencial. E aí esse diferencial é o brand e o marketing, né? Porque se tivesse alguém trabalhando em cima, não aconteceria esse problema. Exatamente. Né? E é justamente o que você falou, tem que ser as duas coisas, o brand e o marketing. Porque vamos supor que, dentre esses donos que compraram de novo, um tem muito dinheiro, ele é um milionário, ele não tem problema em investir. E ele quer fazer propaganda. Aí ele investe em campanha patrocinada, anúncio patrocinado no Instagram, ele faz outdoor na cidade toda e tal. Mas quando chega lá, o cliente sai decepcionado, porque o hambúrguer é ruim. Ou seja, ele investiu muito em marketing, mas ele não tinha branding. Entendi. Então, o branding é aquilo que vai convencer o meu cliente dentro do meu negócio. Aquilo que vai oferecer. Exato. É o que você vai oferecer para o seu cliente. Exato. Então, não adianta. Pode falar, Liga. E eu acho que tem muitas empresas também que acham que isso é um gasto desnecessário em contratar uma empresa de qualidade que possa ajudá-lo no ramo. A maioria pensa que é desnecessário. Por quê? Porque é muito mais interessante eu entregar cartas do que eu escrever. É muito mais fácil eu sair distribuindo carta do que eu ter que pensar e falar assim, que tipo de mensagem a Carla gosta? Qual é a característica da Ariana? O que ela gosta? Então, é muito mais simples distribuir cartas do que escrever. Por isso que, teoricamente, na visão do empreendedor que não tem visão estratégica, é mais fácil pagar por marketing do que pagar por branding. A branding é muita filosofia, né? Tem negócio de entregar mensagem e tal. Não, mas eu preciso, de fato, conhecer o meu cliente para conseguir agradar. De novo, volto no exemplo do relacionamento. Por que eu terminei tantos relacionamentos? Porque talvez eu não agradava as minhas namoradas. Porque eu não sabia direito quem elas eram. E eu te falo assim com experiência própria. Depois que eu contratei a Baru Comunicações, é isso, né? Para cuidar do meu Instagram bombou de uma forma diferenciada. Hoje eu atingo não só pessoas que eu queria atingir. Hoje várias outras pessoas, outros mercados procuram e entram no meu Instagram para conhecer o meu trabalho. Sim. Então, assim, eu acho que é um diferencial muito grande quando você, de certa forma, você gasta, mas você está investindo na sua empresa, e eu acho que isso é bem válido, que todo mundo, viu, gente? Quem tem empresa pode contratar. Viu? Tem várias empresas maravilhosas, depois eu vou indicar a minha. Eu já falei, vou falar de novo. E sabe o que é interessante dessa questão da importância que você está falando? Nem toda empresa vai se tornar uma multinacional. E tem empresa que o modelo de negócio dela nem precisa disso. A minha vai tornar nacional. Amém. Internacional. Nacional. Quero só no Brasil. Amém. Em breve. Mas nem toda empresa vai ganhar essa projeção de se tornar uma Disney. E não tem nada de errado com isso. A questão já reparou que de repente tem um lugar pequeno que você frequenta há muitos anos, mas você está sempre lá, porque você gosta do atendimento, você gosta do produto. Até do ambiente. Talvez a comida até é ruim, mas o ambiente, ou seja, é bom. Algum aspecto do branding, que é a experiência, te puxa. Chama o produto atenção. não é tão legal, mas o ambiente é bom. Aí eu coloco ali o custo-benefício, valeu a pena. Quando tudo é muito bom, aí maravilha, é inesquecível. Nosso atendimento é bom, o ambiente é maravilhoso, aí tudo bem. Mas o fato é, pequenos lugares, quando eles geram essas experiências fortes, eles fidelizam. Então tem a barraquinha de cachorro-quente que a vida toda foi naquela mesma esquina e você sempre esteve ali. Você sempre foi um cliente fiel, porque te fidelizou. Então a questão é, o que fideliza é branding, não é marketing. Ninguém se mantém fiel por causa de propaganda. Eu não sabia nada disso. É o branding. É claro, gente, mas a propaganda... entrevista. Que lição. A propaganda está entregando. Então é claro que ela é muito importante. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, não existe essa de qual que é mais importante, brand ou marketing. São duas pernas. Eu não posso dizer que a minha perna esquerda é mais importante que a direita. Entendi. As duas são importantes. Mas o marketing, ele não fideliza por si só. Ele pode, num primeiro momento, até pegar aquela isca ali, segurar, mas quando eu coloco o meu cliente diante da experiência e não o convenço, ele sai, ele escapa. Aí, por que muita gente se mantém só pelo marketing? Porque eu trago clientes para dentro da minha empresa, vamos colocar o exemplo da hamburgueria. Eu estou o tempo todo trazendo clientes para dentro da minha empresa, porque eu estou com propaganda rodando, está passando até no horário nobre da Globo. Beleza. Só que esse cliente vem e nunca mais volta. Então eu estou sempre com clientes que estão visitando novos. Ou seja, o meu marketing está trazendo clientes, mas não está gerando fidelização, porque o que gera fidelização é branding. E deixa eu te falar, Renato,
É muito caro? Como se contrata um serviço de brand, de marketing eu já sei, né? Mas de brand, tem alguma diferença? Como que se contrata esses serviços? Bom, o modelo padrão de mercado hoje, não existe um jeito único de se vender brand, de se prestar um serviço de brand, mas o modelo padrão do mercado hoje, que a maioria dos profissionais da área trabalham, consultoria. Entendi. Por quê? Justamente, se você tem uma empresa e a Ariana tem outra, eu não consigo te vender um modelo pronto, porque a empresa de vocês tem realidades diferentes, tem públicos diferentes, produtos diferentes, tem uma série de características diferentes. Então, por que é vendida consultoria? Consultoria você vai pagar pelo conhecimento, pela experiência e pela formação de um profissional. Então, ele vai entregar horas de trabalho ali para entender o seu negócio e aí, então, criar um plano de ação. Então, para você, pode ser que 10 horas sejam suficientes, para a Ariana são 5, porque o negócio dela está um pouco mais estruturado. Então, o serviço de brand ele é vendido, via de regra, por consultoria, horas de consultoria. Como que funciona essa consultoria? Eu vou para dentro do teu negócio, eu entendo qual é a realidade do seu negócio e, nesse entendimento, o que eu vou fazer? Pesquisa. Eu vou pesquisar, vou gastar tempo com o teu cliente, vou gastar tempo contigo, entender quem você é, qual é o seu produto tem qualidade ou não. Então, a gente vai fazer um mapeamento da sua empresa. Entendi. Depois desse mapeamento, aí é que a gente vai partir para um outro ponto, que é o quê? As estratégias. Agora que eu conheço a sua empresa, ou seja, que eu sei a mensagem que você quer entregar, aí eu posso ir para o marketing. Aí eu posso criar estratégias para levar a sua mensagem para o mercado. Gente. Que maravilha, Renato. Eu estou encantada. Ficamos o tempo todo não sabe desse conhecimento gigantesco. Renato, eu queria que você me falasse a dica prática para iniciar o brand e o marketing em qualquer negócio. Dica prática para iniciar o brand marketing. Contratar a agência Acto. Solucionado o problema. Mas além disso, é uma dica para você aplicar aí, independentemente de já ter alguém te ajudando ou não. Branding. Pesquisa qual é o teu cliente. Quem é o teu cliente? Tem uma palavra que é muito usada hoje no marketing aí, que eu não gosto muito, mas provavelmente vocês já ouviram. Qual é a dor do seu cliente? Então, o mercado, de modo geral, fala isso. Entenda qual é a dor do seu cliente. Essa dor, basicamente, é a necessidade. Não quer dizer que está doendo, que ele está machucado. É a necessidade. O que a Carla... Por exemplo, a Carla, vamos supor que ela seja uma consumidora de cosméticos. Ela gosta muito dessa área. Então, qual é a necessidade da Carla, especificamente? Se eu consigo entregar uma mensagem que atenda a sua necessidade, show de bola. Então, como iniciar o brand na tua empresa? Entenda quem é o seu cliente, conheça profundamente sobre ele. Mas como é que eu vou fazer isso, Renato? Eu vou chamar esse cara para uma entrevista? Vou chamar ele para bater um papo? Não necessariamente, é por observação. Entendi. E você pode, inclusive, observar o cliente do seu concorrente. Inclusive, deve ser feito isso. Então, a forma mais prática de se iniciar o branding é por observação, que a gente chama de diagnóstico. Seja observador. Observe o teu cliente, observe o cliente do teu concorrente, observe o que o teu concorrente tem, o que você tem e faz comparações. Não é para copiar. Até porque as pessoas confundem um pouco o termo inovação, que inovação é inventar roda. Inovação não é criar algo do zero. Inovação é aperfeiçoar o que já existe. O que já existe. Então, é por isso que vale a pena observar. Então, de novo o exemplo da hamburgueria. Eu tenho muita vontade de montar uma hamburgueria, isso é verdade. Eu falo isso direto. É por isso que eu sempre uso o exemplo da hamburgueria. É por isso que eu observo tanto quando eu vou em hamburguerias, porque quando eu montar meu negócio, eu já vou ter um monte de informações que eu posso ou aproveitar ou descartar. Entende? Então, a questão da observação, ela traz, inclusive, valor agregado para o meu negócio, que significa o quê? A experiência, a melhoria da experiência que eu estou entregando para o meu cliente. Por isso que vale a pena observar tanto. E a melhor forma de iniciar o marketing? A mesma coisa. Não comece a fazer propaganda se você não conhece bem o seu cliente. Então, pesquise, entenda qual é o seu cliente e aí você inicia uma boa propaganda. Basicamente. Nossa, que bacana, hein? Que bacana. Deixa aqui seu Instagram, Renato. Agora, para você que está participando da entrevista aí, fico feliz pela sua presença. Nosso perfil é @agênciaacto. Lá você vai ter uma série de conteúdos falando sobre tudo isso aqui, comunicação estratégica, sobre marketing brand, dicas para você aplicar no seu negócio. E o tema geral dessa entrevista aqui, que foi o segredo das pessoas e empresas de sucesso, é justamente isso, a junção de marketing brand, que a gente chama de comunicação estratégica. Eu espero que você, se ainda não é, se torne uma pessoa e tenha uma empresa de sucesso. Mas para isso precisa de brand marketing. Olha que bacana! Meu Deus do céu, Renato, você deu show hoje na nossa entrevista. Imagina. Olha, obrigada mesmo e assim, por passar esse conhecimento, essas experiências, essas dicas. E agradecer por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Imagina. Renata, a gente quer te agradecer.
por esse momento, né? A gente já vinha te observado há um tempo, né? Falei, nós tá vamos, de olho no de olho em Renato. você. E eu falei, nós vamos levar ele no podcast. E foi muito bacana a sua aceitação. Eu acho o máximo quando você assiste a gente fala melhora nisso. Eu acho o máximo, porque a gente precisa mesmo dessas pessoas. Quero te agradecer aqui, viu, gente? Ele sempre nos ajuda. E eu queria que você deixasse uma mensagem antes de finalizar para essa galera aí que quer conhecer, quer trabalhar, quer estudar sobre branding e marketing. Já aprendi até a falar. Tá fera já. Tá? Para você dar um norte, assim, eu queria que você deixasse uma frase, alguma coisa que te espelhou, que te fez estar aqui hoje e ser o Renato da empresa Acto. Massa. Uma mensagem, né? Uma mensagem. Adoro mensagens. Pois ó, pronto. Bom, agradeço de novo pelo convite, realmente é um prazer. E um dos objetivos da agência é justamente disseminar esse conhecimento de forma gratuita, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, de fato, é um privilégio estar aqui, porque as pessoas que vão assistir vão ter acesso a um conhecimento que, de repente, elas não teriam se não pagassem por ele. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade de distribuir conteúdo gratuito. Que bom. Que é uma das premissas da Acto. E a mensagem, falo olhando para vocês? Falo olhando para lá? Pode falar. Então, galera, você que é empreendedor, independentemente se você é do marketing ou do branding, o profissional do marketing, e se você é um empreendedor, você é profissional do marketing, ele é a ponte que conecta soluções a necessidades. Então, é isso que a gente precisa entender. Todo profissional de marketing ele vai conectar a solução que está sendo oferecida com a necessidade de um cliente. Então, pensa sempre isso. O que eu estou oferecendo vai solucionar a necessidade de alguém? Tá ligado? Então, esse é o primeiro ponto. Seja um solucionador de problemas. Essa é a regra básica de um profissional de marketing. Se você conseguir solucionar um problema, você teve um bom marketing e você entregou um bom branding. Nossa, que bacana. Parabéns, Renato. Eu tô tão orgulhosa por você, sabia? Imagina, eu fico feliz demais. Gente, ele é nosso colega, trabalha conosco. Então, nós vamos tirar a foto e vamos postar no grupo para todo mundo ver. Estamos com o Renato. Bora. É um happy hour. Renato, sempre no final do nosso podcast, como você já assiste, a gente faz um desafio, né, amiga? É isso. Já tá sabendo aí, né, Renato? Sei. E você vai desafiar um grande amigo nosso, né? Isso mesmo. E a gente queria que você fizesse o desafio ao deputado Cleito Cardoso para estar conosco aqui na próxima entrevista. Uau, muito legal. Deputado Cleiton Cardoso, esse aqui é um ambiente extremamente plural. Aqui tem de tudo. E a sociedade tocantinense precisa, sim, entender mais sobre política e de políticas bem feitas. Então, o senhor está convidado a estar nessa mesa, esclarecendo para nós tudo o que gira em torno da política nesse estado, apresentar projetos, enfim, se apresentar e trazer um pouco de esperança para esse povo, porque a política no Brasil está passando por um momento tão difícil e a gente espera, no próximo podcast, ter uma visão melhor desse ambiente e a gente sabe que o senhor é a pessoa capacitada para isso. Nossa, que Olha, bacana! que bacana! Então, antes da gente terminar, quero falar para vocês, gente, vão lá no nosso canal, não percam essa entrevista, vão lá no nosso canal, ative as notificações, se inscreva no canal e a gente conta com vocês domingo que vem, não é isso, Ari? É isso, não esqueça, domingo às 19 horas. É isso mesmo, então até domingo.